Aguardando conexão. Tá entrando já, gente. Conectado. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bem, Tudo bom jóia? dia. Será que eu tô legal aqui? Cachorro, tá bom. Como é que você tá? Grande honra e privilégio de recebê-lo, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Bom domingo de Ramos aí, né? A É, gente pertinho da Páscoa é verdade. e, né? Então que seja uma semana santa aí pra Amém. gente, né? Amém. A gente veja, enfim, a graça de Deus aí se manifestar nesses dias. Amém. Ainda mais o povo tá em quarentena. Eu gostei da sua dica de filmes, viu? Ah, é? Você mandou, né, Legal. uma corrente com listas de Mandei, filmes, né, para o mandei. povo É, assistir na quarentena. Eu vou repostar depois aqui pro povo, os meus legal. seguidores, É, né? Muito legal mesmo, porque a gente fica meio ocioso, né? sim. Bom, Felipe, vamos bater um papo então, que eu acho que muita gente deve ter dúvidas também, vai querer perguntar, a gente vai Hum. colhendo as perguntas, mas eu queria te iniciar com uma pergunta que talvez seja bastante frequente ao seu meio. Eu tenho uma certa amizade com o Jonatas Faro, e a nossa amizade é uma amizade bem pura, né? Assim, sem interesse, sem nada. Ele já me convidou para ver a filmagem de novela, quando ele estava filmando, conheci o Projac, já visitei a casa dele, conheci os pais, enfim, já fui assistir peça dele. Então, até hoje, se eu mandar um zap para ele, ele responde na hora. Mas é difícil, né? Acho que alguém como um ator, né? Você já fez novela, né? Quantas novelas você fez? Você lembra? Acho que fiz umas 17, eu acho. Bastante, né? Olho no olho você Não, foi não. protagonista. Foi, É, protagonista. então. Fez novela, fez filme também. Fiz alguns também. Também, filme, né? E foi apresentador. Também apresentei alguns programas, né? Pois é. Então, diante disso, acredito que muitas pessoas se aproximam de você. Como é que você consegue separar quando a amizade ela é verdadeira ou quando a amizade é por interesse? A pessoa se aproxima por você ser o Felipe, por você ter uma certa notoriedade, já apareceu na televisão, né? Então, às vezes a pessoa aproxima ou para ganhar um holofote, né? Ou para ver se consegue um encaixe ali para ser ator Sim. também, sei lá. Como é que você administra isso? Como é que você separa? O que é verdadeiro e o que é falso? É pelo discernimento mesmo? É o convívio? Como é que você separa isso? Isso eu acho que não é uma coisa exclusiva de quem é ator, né? Ou enfim, eu acho que talvez isso aconteça para várias pessoas, né? Uhum. Em diferentes formas, né? Quer dizer, essa coisa do na verdade, resume a isso, né? Não, não é a amizade pela pessoa em si, mas o que a pessoa pode proporcionar, né? O que Sim, que exato. ela, né? E eu acho que você vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. Porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos, mas na TV com 17. E e quando eu já comecei a fazer comercial, né, eu ainda estava estudando no colegial, Uhum. naquela época, né, era que a gente tinha colegial, É verdade, colegial. né? é, eu já vi que os primeiros comerciais que eu fiz, eu vi que algumas pessoas na escola, né, já começaram a me tratar diferente, Uhum. Imagino. simplesmente porque você, né, você apareceu 30 segundos na televisão, né? Uhum. E é isso, os anos que vão eu acho que te ensinando a conseguir ler o caráter, né, das pessoas, porque a princípio você é aberto, né? Quer dizer, você recebe todo Sim, mundo da mesma forma e então você, na verdade, tem que começar a aprender que, infelizmente, no mundo tem pessoas que não são tão sinceras e que, né, verdade. e que me mascaram ali as intenções verdadeiras, assim, eu, por exemplo, mas é aquela coisa, né? É difícil, né? Eu tive, por exemplo, um amigo de 10 anos que eu acreditava que não era tão próximo, mas era meu amigo Uhum. e cheguei a emprestar dinheiro. E quando eu emprestei dinheiro, eu vi que, entendeu? Que Uhum. a amizade, Amigo sumiu. né? Mas isso a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, são, é difícil, né?
a gente julgar, assim, até porque tem pessoas que a situação que ela vai, né, uma situação que vai testar acho que o Exato. caráter, né? Às vezes a pessoa nem sabe aquilo a respeito dela mesma e de repente quando uma necessidade que ela precisa, né, o que que eu vou, sei lá, cumprir minha palavra ou eu vou e a pessoa acaba pisando na bola, como eu também já pisei, né? Quer dizer, eu acho que o importante é a gente primeiro entender a nossa limitação como ser humano, que a gente é falho e a gente precisa, Uhum. né, exatamente da misericórdia de Deus, do perdão, né? A Porque cada dia. se Tá? não for o Espírito Santo restaurar o nosso caráter, né, todos nós somos passíveis de erro, né? Sim. Mas então é isso, né? A gente com essa questão da exposição muito grande, né, e que é uma coisa meio que não é natural, né, assim, é uma Uhum. coisa artificial, né, ninguém nasce, talvez só quem é né, da realeza britânica nasce famoso, Sim, sim, mas geral é uma coisa que não é natural, né, normalmente cada um você anda na rua e sim. agora então você tem que se adaptar a isso, e daí, claro que com isso você tem muita coisa positiva, você tem um bônus enorme de muita gente que gosta de você de graça, né, de nada, Uhum. gosta de Verdade, que admira você. o trabalho e tudo mais. Isso. É, mas também tem gente que vê ali uma projeção de si mesma, né? Uhum. Porque é aquela imagem que na verdade não é nem você, né, é aquela imagem pública. Sim. Então, muitas vezes a pessoa projeta em você algumas questões dela. E tem gente também, ó, graças a Deus, uma porcentagem pequena que também, da mesma forma, tem gente que vai com a sua cara, né, de graça, que antipatiza com você de graça também, né? Então Sim, você também verdade. tem que saber lidar com isso e procurar não levar isso pessoalmente, porque, como eu falei, muitas vezes é alguma coisa que não é nem você, é às vezes uma ideia que você representa, o que a pessoa associou com você, e daí a Uhum. pessoa não gosta né, daquele pensamento, daquela ideia, e de repente você vira um símbolo daquilo e automaticamente ela te antagoniza. Enfim, então é assim, claro que eu estou falando aqui de uma forma mais elaborada, demora. Quando eu era mais novo, no Uhum. começo da carreira, eu não sabia lidar muito bem com isso, né? Pois é. Nem com o positivo, nem com o negativo, porque né, essa coisa do assédio, principalmente logo, né, você citou Olho no Olho, que foi meu segundo trabalho, que já foi muito sucesso na época, até porque eu acho que ah, não tinha internet, não tinha uma série de coisas que a audiência era Sim, você muito, ficava mais era um monolito inacessível, né? ali. É. Encontrava Isso, e na rua. também, e mais gente assistia a novela. Hoje em dia, né, muita gente não vê mais, é muito, né, é fragmentada a audiência. Muita gente Uhum. vê internet, não, né, naquela época ainda era aquela coisa, todo mundo, né, via, assim. É, todo mundo via. Então, eu tive que sair correndo de shopping algumas vezes, assim, tem umas histórias engraçadas, mas que para mim na época era meio assustador, assim, né, até porque eu tinha 18 anos, assim, então como que eu lidar, né, eu era um garoto, né, tipo, como Uhum. aprender a lidar com aquilo tudo, assim, e claro que ao longo do tempo você vai amadurecendo, você vai entendendo, você vai procurando, né, é isso, é um processo de amadurecimento mesmo. Sim. E então hoje assim, eu já sei quando a pessoa está, né, quando ela se apresenta, já sei com quem ela está querendo falar, se é com Uhum. o ator ou se é comigo, né, ou se é com Sim, alguém que sim. ela. E eu procuro já, da minha parte, estabelecer um contato humano, assim, né, de quem eu sou, tentar, né, falar, Uhum. olha, né, esquece um pouco o que você imagina, né, espera aí, deixa É, eu, porque às vezes eu me imagina que a gente é apresentar. espiritual o tempo inteiro também, né? Você não, Também, né? exato, né, tem E essa não questão anda, a do, né, gente do chora, meio sangra, tropeça, evangélico, cai, né? Sim, que a tendência, muitas vezes, das pessoas idealizarem, né, Uhum. idealizarem
E quando vira um ídolo, idealiza, na verdade, né, é um ideal, mas pode virar um ídolo e deixa de ser humano, né? Exatamente, vira Exato. uma coisa, não é, e aí você tem que lembrar que, e ao mesmo tempo, tem uma cobrança de você não ser humano, né? Quer dizer, Sim. não é só uma coisa, olha, não, também te cobra, quer dizer, se você e às vezes tem uma tendência da gente gostar, né? Aí é uma coisa que pega o teu ego, né? De estão me Uhum. idealizando, né? Me colocam num lugar acima, e se você deixar, você perde a referência e você também acha que você tem que ser esse ideal para as pessoas, entendeu? Quando Sim. na verdade fala, não, eu sou, né? Eu sou falho, né? Eu acho que tem essa coisa que, claro, né? A gente tem que procurar ser imitador de Cristo, né? Aí é o Sim. É o maior nosso ideal. alvo. É o nosso alvo, mas a gente né, é perigoso quando você também entra, começa a comprar essa ideia de se ver no ideal, né, Uhum. e julgar os outros pelo ideal, né, e tudo vira o ideal que não existe, né, aqui pelo menos não existe, né, a gente está num mundo caído, né, Sim. o que é restaurado é o nosso espírito, né, pela, pela conversão, né, o Espírito Santo vai trabalhando, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente está suscetível à carne, É. né, é só o nosso espírito que está salvo, né, e, enfim, daí a gente, né, como pede para que uma metanoia, né, se processe Uhum. na gente, mas isso tem que ser diário, né, tem que ser constante, é isso que é o Manter a relacionamento com chama, Deus, né? né, tá É. em comunhão constante, para a gente, né, tá. Mas é isso, né? Esse mistério aí da cruz, Uhum. assim. Enfim, Sim. começamos falando uma coisa, fomos para outra, mas. Pois é, mas o desafio é Né, esse, né? Não é estar em pé, se manter é, em pé, né? sim, E muitas exato. vezes projetam, né? Olham para a gente, mas olham para você como uma referência, né? Você tem muita simplicidade e é difícil a gente encontrar alguém com projeção associar a simplicidade. As pessoas normalmente são mais altivas, mais soberbas, né? Então, isso é bacana, né? As pessoas acho que se Hum. espelham e veem você. Você é muito querido. Você não sei quanto que você tem ideia disso, mas que eu recebi de e-mails, né? Você é É muito mesmo, querido. As poxa, pessoas veem você fico de uma maneira feliz. muito positiva, né? Acho que não só por ser cristão, mas porque você vive a Cristo, se esforça para viver a Cristo. Né? Só ter embalagem cristão não funciona. E na igreja não te torna um cristão, né? É que nem você Sim, entrar numa garagem e você vira um carro. Né? Então não é sim. assim, né? É um processo. Mas e nesse seu perguntaram aqui embaixo se você tem filhos. Então, isso faz parte meio da minha história, né? Aham. Eu já dei testemunho em várias igrejas, tem alguns inclusive no YouTube, né? Eu me converti com 15 anos, né? Vou 15 dar um bem anos? rapidinho aqui. Com 15 Uhum. É, anos, em perguntaram isso também, como você 89. se converteu. É, eu era católico, minha família é católica. Católica eu brinco espírita, esotérica apostólica romana, né? Quer dizer, e com 15 anos, minha mãe ela foi diagnosticada com uma doença do coração, calcificação da válvula mitral, daí ela ia ter que operar, enfim, ter toda uma série de coisas, e ela encontrou um amigo, né, de muitos anos atrás, ele tinha se convertido, ele, né, pregou para ela Jesus, ela se converteu, e daí eu e meu irmão, nós somos na sequência, a gente se converteu junto, e aí uma série de mudanças. Então foi com essa época, com 15 anos, quando eu, né, estava também começando a fazer teatro, foi tudo junto, e fiquei firme até os 30, né, na igreja, já mesmo Uhum. trabalhando na Globo, né, claro, tive meus tropeços, mas mais firme assim, e daí aí eu morei fora. Quando eu voltei, fiquei 2 anos fora. Quando eu voltei, é, bom, eu não, né, quem quiser assista, procure aí, é fácil procurar meu Seu testemunho, aí eu testemunho eu conto. achei. Uhum. Fala. Mas daí eu acabei me. É meio filho pródigo, né? Uhum. Eu fiquei bravo com Deus, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria que tivesse acontecido, como já Uhum. tinham acontecido no passado. Eu achei que, Deus fez uma vez, ele é obrigado a repetir, né, do jeito que Sim. eu acho que ele vai fazer. Enfim, daí eu falei, bom, então é isso. Eu fiquei de birra, briguei com Deus e fiquei 10 anos afastado, me desviei. Filho pródigo, né? Então, Uhum. assim, Sim. né, graças a Deus, nunca me envolvi com droga, porque nunca, nem quando eu, né, na minha adolescência, quando eu ainda não tinha me Uhum. convertido, nunca
me atraiu, né? Não era uma tentação para mim, mas a questão de relacionamento, assim, aí foi um grande problema, porque na verdade eu não quis saber, né? Fui tá na pista, como o pessoal fala no Rio, né? Aham. Então, tive alguns namoros e tal, mas eu não queria. Não, eu tava também. Porque uma das questões foi essa questão emocional de relacionamento, assim, né? Nesse tempo dos 15 aos 30, muitas vezes eu conhecia uma moça, e levava ela para a igreja, investia, porque eu sabia da questão do julgo desigual, né? Sim. Mas só que, enfim, na época eu não conseguia encontrar dentro da igreja, né, uma namorada, então eu tive alguns relacionamentos que me frustraram, assim, que eu conhecia a moça, né, fora da igreja e tentava levar e acabava que depois de mais de ano assim de investimento e tal, não chegava um momento que, enfim, via que ela não ia se converter e acabava que terminava, e isso era muito desgastante. E Uhum. daí nesse tempo eu meio que fiquei nesse tempo que eu estava distante, eu não, né, aí eu fui pro outro lado, assim, na verdade, de me abusar também, né, porque você acha que você está aproveitando da pessoa, né, tem esse mito, que o homem é o galinha, Uhum. não, você está se maltratando também, né, quer dizer, você não ama né, a outra pessoa, você não respeita, mas você também não se respeita, isso é óbvio, né, quer Uhum. dizer, é o básico, né? Tudo é tão simples na Bíblia, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai amar o outro, né? E É se você não verdade. ama o outro, você também não se ama, né? Então, é, enfim, e daí, quando foi 2013 para 2014, que Deus né, ele me buscou novamente, porque eu tava distante. E desde então é isso, eu tenho, né, tentei já ainda, mas eu já sei do que eu errei bastante no passado, né, já Uhum. não quero repetir os mesmos erros, e estou esperando, né, que, assim, já tentei, mas ainda não teve o que eu peço a Deus, né, um encontro, um bom Conto de encontro, né, almas, né? Sim, assim, entendi. encontro de almas, aquela Isaac e Rebeca, né? Uhum. Isso. Então é isso, né? Mas enfim, Uhum. faz parte, né? Ah, até se me permite um Então, por conselho. isso, assim, é isso. Graças a Deus, pelo menos eu não tive ainda filho, que talvez eu teria num casamento separado, o que é uma coisa que eu nunca quis, que eu sempre pedi para que Deus me poupasse, até porque meus pais se separaram. E, né, enfim, então, mas eu ainda é uma coisa que eu peço, né? Que se Jesus não voltar antes, É que, verdade. que eu possa ter essa graça, né? Porque eu vejo que realmente filho como uma bênção de Deus, assim, né? Sim, com certeza. Mas é isso aí. Tá, tudo tem o seu tempo, né? Quanto É. até jogo desigual, até para a gente entrar, muita gente está assistindo, vou aproveitar o ensejo. Hum. Tem um vídeo no meu canal, que é uma série que eu fiz chamada Flores do Deserto. E na terceira parte dessa série de vídeos, eu conto a história de José, do Egito, e ele se casou com a Zenate, que era uma egípcia. E o Uhum. Egito foi o berço do satanismo primitivo, né? Então, como é que Deus permitiu esse casamento a tal ponto de que os filhos de José, Manassés e Efraim, entrassem dentro das tribos, né? Fizessem parte das 12 tribos. Deus abençoou aquilo ali, mesmo aparentemente sendo um jugo desigual, né? Ela estava toda culturada, com toda aquela questão do Egito, né? Então, existem situações muito pontuais que eu creio que Deus pode abençoar sim, desde que a fé da pessoa seja focada num Deus único verdadeiro. No Egito, embora fosse politeísta, né, a partir de Akenaton, eles acreditavam que havia um Deus único. Né? Eles deram o Uhum. nome de Atum, quer dizer Deus Ah, Sol, tô. né, o Ra. E o pai dessa moça, de Azenate, ele era sacerdote, né, desse Deus Sol, né, que ele acreditava num Deus único, não acreditava numa sociedade politeísta. A mesma coisa a gente vê de Moisés, ele se casa com Zípora, que era midianita, não era hebreia, Uhum. né? Então, de uma maneira, Deus abençoa também. Então, uma maneira assim que às vezes a gente
mudando a nossa perspectiva de olhar, olhando sempre o coração da pessoa, os valores dela, a fé que ela tem, eu acho que isso pode sair um pouquinho dessa caixinha. Né? A gente fica pensando em ter um outro cristão igual, né? Mas você pode ter uma pessoa que tem os valores cristãos, tem os ideais cristãos, acredita em Deus, né? Mas ainda não conhece a Jesus. Aí é uma questão de tempo para ela ser apresentada, né? E aceitar Jesus. Acho que é uma questão de tempo. Tenho certeza que com a convivência com José, com o testemunho de vida dele, houve mudança em Azenate, né? Então tudo tem o seu tempo, né? O que é isso? Como que foi essa transição de ator para roteirista? Ah, tá, ok. É isso mesmo. Essa transição sua de ator para roteirista, que você ficou 2 anos fora, você foi para Los Angeles, né? Isso. É. E lá você fez um curso para ser roteirista. Na verdade, não tem uma transição automática. Talvez, assim, vamos dizer, o primeiro eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura em 2000, quando eu participei, quer dizer, esse livro, né, Um Outro Dia, que agora virou quadrinho, eu escrevi como peça de teatro. Então, foi a primeira coisa oficial, vamos dizer assim, que me deu um aval no sentido, as pessoas gostam do que eu escrevo, mas na verdade, eu já tentava escrever desde a adolescência, sem técnica nenhuma, né? Simplesmente como forma de expressão. Então, assim, não é uma virada automática de uma hora para outra, né? Ou talvez quando eu lancei, o primeiro que eu lancei, que foi o Aurora, que eu lancei em 2015, né? Talvez seja, não, então um marco material, eu vi a sua entrevista, né? no Danilo Gentili, você mostrou ali. É, Achei muito legal. mas assim, eu não sei, desde criança sempre me atraí por esse universo de história, né? Meu pai contava história para mim, né? Aquela coisa de quando eu ia dormir ele contava história. Eu sempre gostei de filme, pegava meu Falcon, meus bonequinhos e brincava de contar história, né? Falcon, Comandos em Ação, G.I. Joe, enfim, né? Quadrinho. Então eu sempre tive alguma coisa ligada à narrativa, à história. Né? Claro que como consumidor, né? E foi nascendo essa vontade de contar, eu não sabia como. Então, primeira coisa foi fazer um curso de teatro, né? Depois acabei trabalhando na televisão. Mas fez a faculdade de cinema. Fiz. Quando eu já estava trabalhando como ator, porque foi exatamente com 17 anos, eu estava fazendo cursinho para prestar o vestibular quando eu passei no teste para fazer o Sex Appeal, que foi meu primeiro trabalho na Globo. Então, meio que interrompi, eu não prestei, não fiz faculdade naquela época, eu comecei a fazer, fui fazer a minissérie, logo depois da minissérie me chamaram para fazer a novela, então eu comecei a trabalhar, mas eu queria, então eu falei, não, uma hora eu vou fazer, daí eu consegui fazer cinema aqui na FAAP. E eu tinha também essa vontade de morar fora, né? Quer dizer, na adolescência também, por uma série de fatores, né? Eu disse, meus pais separaram e tal, a gente não tinha condição, eu não tinha condição de morar fora, né? De fazer um intercâmbio. Então sempre foi um sonho que eu tive. Daí quando eu já trabalhava, que eu podia, né, me sustentar, eu falei, bom, eu quero ter essa experiência, né? E eu fui, na verdade, para ficar 6 meses, né? E acabei estendendo, né? Meu tempo lá. E que foi muito bom, muito. Inclusive, né, o quadrinho que eu estou agora com a campanha no Catarse, né? Já vou convidar o pessoal para conhecer. Exatamente, eu conto um pouco que eu escrevi isso em 2004, logo quando eu voltei dos Estados Unidos, né, chamado Knock Me Out, eu queria contar um pouco da minha experiência desse temporada lá, desses 2 anos, de ser estrangeiro, de estar longe da minha cultura, de ter que, né, reaprender um monte de coisa. Então, muito disso eu coloco, claro, né, que é uma história
eu falo que é uma homenagem ao rock, aos filmes dos anos 80, Karate Kid, Grande Dragão Branco, tem toda essa sim. questão, essa nostalgia, né, dos filmes dos anos 80. Jean-Claude Van Damme, assisti É isso um aí, lutador clássico. é um lutador de jiu-jitsu e tal, então tem romance, tem esporte, mas tem outras coisas dentro da história que eu tô, né, dando um spoiler pro pessoal, mas eu falo muito disso, assim, de como, né, de como é você, esse estado de ser estrangeiro, né, de estar, eu acho que muita gente pode se tanto quem já passou por essa experiência quanto quem vive, né? Porque que é um fenômeno, de certa forma, não é tão recente, né? Porque ao longo da vida existe migração, mas muitos jovens, né, têm ido para fora, né, buscar não só a oportunidade, mas até uma identidade, né? Tem muitos jovens que vão para querer se descobrir lá fora e ver, né, né, longe, deixa eu sair da minha família para, né, ir para a terra, né, que eu vou te Sim. mostrar. Enfim, então eu tive essa temporada lá e quando eu voltei, né, eu já tinha colaborado com o jornal, por exemplo, eu já escrevia para o Jornal da Tarde, fazia resenha de filme, de shows, né? Legal. Eu já tinha ganhado esse prêmio do Ministério da Cultura com teatro, e daí quando eu voltei eu comecei a escrever roteiro de cinema mesmo, pensando em vender no mercado americano, né? Escrevo até hoje em inglês primeiro e depois eu traduzo para português. E só que eu vi que não é tão simples. Você estando no Brasil, né? É No difícil Brasil você é mais entrar no difícil. mercado lá, né? Você É. tem que ter um Meu agente sonho também é conseguir literário, entrar numa Netflix, né? Pegar um é, livro meu e virar enfim. um filme lá, mas é difícil a penetração, viu? E aí, em 2009, foi a primeira vez que eu pensei nisso, né? Como eu via um monte de roteiro, um monte de quadrinhos sendo adaptado para cinema ou para seriado, né? Eu pensei, poxa, porque cinema é muito caro, né? Eu falei, por que que eu, de repente, não tento adaptar os meus roteiros de cinema para quadrinho? Porque é uma Uhum. linguagem próxima, né? Você Sim. tem o storyboard, que é um proto-cinema, que é quase um quadrinho também. Então é muito, né? São narrativas visuais muito próximas, né? Falei, bom, só que eu também ainda não sabia como fazer, né? Eu não conhecia os desenhistas assim aqui do mercado brasileiro, eu não sabia como produzir, né? E Uhum. daí passaram-se mais alguns anos, e daí em 2014 que eu consegui finalmente encontrar um pessoal, né, na época que foi o Instituto dos Quadrinhos, que foi por onde eu lancei o Aurora. E aí eu aprendi, né, o processo, fazer o layout, depois, né, contratar os artistas, diagramação, fechamento, mandar para gráfica, orçar gráfica, distribuição, quer dizer, tem todo um processo. E a partir daí eu achei uma forma, né? E também já tinha uma questão de uma sincronicidade aí, que já existiam ferramentas como financiamento coletivo, né? Como no caso Uhum. Catarse, de Sim. poder Eu quero levantar, né? falar Porque sobre isso também hoje. porque assim, os quadrinhos que eu faço, né, com o acabamento que eu faço e da forma, né, as minhas histórias são como um filme, tem mais de 100 páginas, né? Em média, um roteiro de cinema tem 120 páginas, né? Então as minhas Bacana. histórias têm até um pouco mais, né? Tem um custo de produção, né? Que até para mim sozinho fica alto, né? Tipo, em média fica 50 mil, 40, né? Por exemplo, esse agora o Knock Me Out é 49 mil. Bastante. Então, isso sem contar o meu trabalho, eu não coloco nada do meu trabalho, é literalmente o meu gasto para É um produzir, né? custo só. É o meu custo, né? Zero de lucro para mim. Depois o meu lucro eu vou ter quando eu vender, né? Os Você tem um exemplares, assim. editor, alguma coisa, uma rede de Não, então, distribuição? eu abri o meu selo, né? Eu já tinha uma empresa de produção artística e eu mudei lá, né, para ser uma editora também. Então agora os meus livros, a partir do Caos, que é a continuação da Aurora, que foi o último que eu lancei ano passado, né? Ele já é da minha editora, Bonita que é capa. Yosemite. Lindo. É. Isso é encontrado em Então, banca, em livraria, então, eu ou no coloquei em mercado banca, literário? né? Já recolheu, né? A banca ela fica 4 meses, ela tem um ciclo na banca. Tá. Isso eu não conhecia. Eu coloquei os três, tirando um outro dia, eu coloquei o Aurora,
O Aurora, o Comunhão, que é o segundo que eu lancei, e o Caos eu coloquei em banca. Só que eu vi também que ao longo dos anos, né, o primeiro eu lancei em 2015, daí o Comunhão 2017 e o Aurora e o Caos ano passado. Eu fui vendo que ao longo dos anos o pessoal tem cada vez menos comprado em banca. Então eu já não sei se no Knock Me Out eu vou colocar em banca, porque tem um custo grande. Você tem uma perda também de exemplares, né, pelo transporte, sim, né, manuseio. Sim, sim. Muitas vezes tem muitos que voltam danificados e eu vi que as pessoas têm comprado menos em banca. Então era um esforço que eu fazia porque eu falava, poxa, eu quero, até porque na infância, né, meu pai me levava em banca e eu tinha esse Sim. hábito de Era a comprar. nossa Então cultura era essa mesmo. eu tinha uma coisa emocional, assim, né, afetiva da memória, de falar, não, eu quero que coloque na banca, né? E até também para descentralizar, né, para chegar nas cidades do interior, chegar em vários estados e tal. Mas eu vi que, eu acho que o hábito com a internet, as pessoas têm comprado muito mais Mais fácil, pela internet, né? Na Então Amazon, eu você acha quase tenho, de tudo lá. é, Acha os é, seus eu, na eu, Amazon? então, por mim não. As pessoas talvez possam achar por revendedores. Eu sempre falo para Sim. comprar comigo, Tá, legal. Você tem porque, um site? né, eu não, na verdade, eu vendo pela página eu tenho uma página no Facebook que chama Aurora HQ, onde eu centralizo, né, todos os quadrinhos e também pelo Instagram. Então, na verdade, eu vendo diretamente para as pessoas, né? Tá. Aurora HQ, que é o Aurora Instagram. Quer dizer, HQ, é o Facebook. Facebook e daí tem o meu Aurora HQ. Insta, né? Tem o meu, quer dizer, qualquer rede social, né? Eu tenho o canal no YouTube também, que as pessoas, eu sempre deixo os links lá, porque Isso eu está também já tudo coloquei. centralizado no Facebook, localiza todos os demais links seu. Pode Acha ser, no ou no meu Instagram, Instagram também, né? YouTube também, No o meu link Instagram, do... por exemplo, na minha bio do Instagram tem o link já da campanha do Knock Me Out, que é o meu quinto, que é esse novo que eu estou fazendo Legal. agora. Então, né, para as pessoas conhecerem, é só entrar na minha bio, clicar lá, ele já cai no site, tem um vídeo onde eu conto da Sim, história, as excelente pessoas vídeo, já veem as excelente. Muito artes. bem explicado, perfeito. Adorei a ideia de Sim. poder ser um personagem do livro, amei isso daí. Isso é muito legal, isso é muito Então, legal, muito bacana, muito legal mesmo. A ideia é muito boa, muito bem elaborada. Né? sim. O seu Instagram, para quem não conhece, acho que a maioria que conhece, mas vá que, né? Tem alguém que não conhece, qual Em que é? cima. Hã? Felipe Underline É Fogo. arroba Felipe underline Folgose, né? Tá, Felipe underline ok. Folgose. Ah, tá ok. Tá fácil, então, para E quem não conhece, localiza lá. O seu tem aquele tiquezinho de oficial? tem o tiquezinho Tem, do tá mais oficial, fácil. tem. O Vai ter azulzinho, passado né? 100 mil para chegar lá. É. Então, legal. E esse seu projeto, você já tinha uma barrinha, eu lembro lá, de percentual, né? De quantos por Sim, cento você tinha alcançado, e você tem um prazo para atingir o patamar, né? sim. Aham. Como é que está essa arrecadação? Chegou a que ponto? Quantos por cento você chegou A até gente agora? está com 52% arrecadados, né? O valor total é 49 mil, a gente está com quase 26 mil e tem até o dia 31 de maio para arrecadar, né? Esse Uhum, valor. tá. Então, inclusive, é uma coisa interessante, porque né, eu faço tudo sozinho no sentido de, né, eu não tenho uma editora. Uhum, Então eu já estava programando, né? Já tinha contratado os artistas, a gente já tinha entrado, já entramos em produção porque vão ser 144 páginas, né? Então eu já tinha meio que feito ali uma projeção de quanto tempo seria necessário para os artistas fazerem, porque eles fazem à mão, né? Página por uhum, página. Então tem um tempo, né? É demorado, assim. Não dá para. Em média é uma página por dia, mas às vezes eles levam 2 dias para fazer uma página e tal. sim, Isso se, né, a pessoa não fica doente, não tem qualquer, né, é, enfim, contratempo. Mas então já estou, na verdade, né, produzindo, eu estou pagando eles, né, do meu bolso, assim, estou pagando. uhum, E daí estava tudo pronto, eu já tinha feito um release, né, distribuído para a imprensa, para os meios, né, dizendo que ia ser lançado dia 17 de março a campanha. E foi na semana que estourou o corona aqui no Brasil, quer dizer, né? sim, E daí muita gente me falou assim, poxa, espera, né? Não lança agora, não lança. E eu pensei, né? Eu orei e falei, nossa, será que eu seguro, né? Porque eu sabia que também se eu segurasse, corria o risco de eu não conseguir lançar esse ano, né? De eu ter que pois parar a é. produção,
entendeu? Então foi meio que um passo de fé. Eu falei, olha, Deus, eu vou crendo, né? Porque assim, o bom senso seria que assim, as pessoas, né, não vai ser o melhor momento das pessoas colaborarem, as pessoas vão estar preocupadas com outras coisas, né? Mas eu vou te dizer Mas um que pouquinho de Deus cada tem um, dado né? graça. Essa força Deus tem dado sinérgica graça aí. e Vamos ajudar o Felipe, gente. Entra lá no site dele. Muito não, e bom. eu tô surpreso, porque assim, 52%, na verdade, agora, nesse momento, das outras 3 campanhas que eu fiz em tempos normais, foi a mais rápida. Eu nunca cheguei Que seja um com esse recorde, em nome valor. de Jesus. É verdade. Então eu falei, não, vai ser um testemunho, sabe, de Tremendo. que, né, de que realmente Deus provê, né, num tempo de. Daí, né, as pessoas falam, poxa, mas o que isso tem a ver com Deus? Daí é bom explicar também, Sim, sim, porque, importantíssimo. né, eu procuro em todo material que eu faço, primeiro, um material que, para quem nunca leria algo cristão, né, cristão, para que a pessoa leia. Então eu faço para o público secular, não me comparando, mas mais ou menos o que o C.S. Lewis fez com as Crônicas de Nárnia, ou com o Sim. Tolkien, né, com o Senhor dos Anéis, assim, é criar uma alegoria para passar valores cristãos. Claro que não é tão velado, porque eu sempre abro com, né, com um versículo, Um sabe? Eu sempre versículo. coloco um versículo, Ah, que legal. mas é para, entendeu, para o público secular. Claro que o cristão também, mas assim, o cristão, inclusive, vai ver logo Sim, vai as perceber metáforas que eu rapidamente, né? coloco, né? Eles Aí vão você deixa uma perceber. sementinha lá para o público secular, né? Deixo várias sementes e eu tenho muito testemunho, assim, sabe? Que é o que também me anima a continuar fazendo, de gente que leu. E claro, cada um eu tento abordar alguma coisa. Por exemplo, no outro dia eu falo sobre drogas, eu falo sobre abuso sexual, no Knock Me Out agora eu falo também sobre depressão, sobre suicídio. Então, né, Importantíssimo. Nesse então, momento histórico que a gente vive, muito importante falar sobre isso. sim, então, e aquela coisa, né? A boca fala do que está cheio o coração. Sim. A arte secular, muitas vezes, ela é nihilista, né? Porque os autores são ateístas, né? Eles não acreditam em Deus, então eles não conseguem apontar nada além, né? Por isso que termina daquela forma que não consegue, porque eu acho que eles se sentiriam falsos em dar qualquer coisa positiva. Agora, eu creio realmente, né? Então, o Espírito Santo que está em mim, eu consigo colocar, por exemplo, o comunhão. É um suspense com terror psicológico. Uhum. Tem decapitação, eu falo, não tem como eu falar do mal sem falar do bem, né? Sim, tem que E mostrar se um você ler a contraste. Bíblia, você vai ver, por exemplo, Juízes é um livro pesado, tem coisas Sim, pesadas, né? sim. Mas tem uma superação, tem uma mensagem de vida, tem uma, sabe, tem um telos, né? Tem uma coisa positiva no final da história, que é isso que, independente da história, por exemplo, nessa sequência do Aurora e do Caos, eu falo muito de nova ordem mundial, eu falo muito de. Eu escrevi em 2015, eu já falava dessa implementação de chip, sabe, não só da chipagem, mas da Uhum. identificação digital global, que a gente está vendo agora. Isso, né, já está aqui. Então, né, a pessoa vai ler de uma forma divertida, Ah, é engraçada colorido e tal, ainda, legal. Uhum. mas ela vai ver coisas aqui, informações que são reais, entendeu? Então, enfim, eu via muitas vezes, né, como ator primeiro, e na igreja, né, muitas vezes, a arte tá, né, só na mão do inimigo. Verdade, mas é culpa de quem? É. Porque se você for ver, durante a história, você tinha arte sacra, né? Você teve, né? Você vai para qualquer museu, a arte era sacra, era, Uhum. né? A mesma música, Bach, né? Bach compunha para Deus, né? Exato. Eu acho que, infelizmente, a igreja meio que também se fechou em si mesma, de certa forma, Exato. nessa questão de artes, né? E acabou Uhum. abrindo mão. Você quer dizer, você cedeu o espaço É. por uma cultura que acabou sendo dominada na música, na cultura pop. Então, hoje em dia, como
não, né, não existe culto se não tem louvor, então, novamente, a gente tem uma música gospel, uma música cristã incrível nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, em qualquer, né? Grandes instrumentistas, grandes músicos, mas e as outras artes? O teatro fica só para a gente quando faz a peça de final de ano ou a peça de Páscoa? E mesmo assim Né? é fraca, né? Não Então, procura elaborar bem, né? Não se preparam para isso direito. Aí exato. fica meio sola, aí não ganha notoriedade. Então no meu tamaninho, eu procuro exatamente fazer uma arte de qualidade, no sentido tanto de impressão. Você tem maturidade para isso, você tem todo o know-how, né, para isso também. Além do selo do Espírito Santo, né? Porque a primeira coisa né, a tendência do mundo julgar, fala assim, isso é coisa de crente, no sentido de é mal feito, né? Sim. E eu nunca falei, não, se eu fizer, eu quero fazer uma coisa com excelência. Sim, eu procuro fazer assim. Claro, no limite da minha capacidade, mas sabe, para que não tenha esse julgamento, assim, sabe, né? De, não, é uma coisa de má qualidade. Não, você vai pegar e vai ser igual ou melhor do que o gringo, né? A qualidade tem que ser igual, assim. Tem que ser para oferecer qualidade, as pessoas despertarem interesse, né? E isso, o seu trabalho é excelente. Eu vi gente perguntando aqui qual é o site que você mostra o filminho explicativo do seu último projeto. Então, olha, pessoal, eu vou falar aqui, tá? Se vocês conseguirem anotar, www.catarse, tá? Que é o nome do site do financiamento coletivo, catarse.me/KMO. KMO é a sigla de Knock Me Out, tá? Então, KMO, então, repetir de novo, www.catarse, não é cartaz, é catarse, tá? .me/KMO. Tá. Se ficou complicado, é fácil. É só entrar no meu Insta. Quando a gente editar, eu vou postar isso aqui no YouTube. Lá a gente tem o recurso de poder colocar, escrever embaixo, né? Fazer uma GC. Legal. Ou então é isso, né? Quem estiver também vindo ao vivo agora. Fixamos aqui embaixo. Obrigado. É isso aí que a Lua Alves, ela colocou. É esse endereço, né? Então é facinho. Tem no meu também. Bom, tá fixado, então. Tá fixado aí, tá fácil. Quando a gente vai repostar no YouTube, a gente coloca de novo lá. Aí fica mais fácil. Importante só lembrar. Tá muito bem explicativo, tá assim, incontestável. Então. E tem um monte de coisas, né, que eu faço para incentivar o pessoal a colaborar agora, né, que é uma pré-venda. Você já está comprando antecipadamente, mas quais são as vantagens de comprar antecipadamente? Bom, seu nome vai sair no livro como colaborador, então você vai poder dizer, olha, eu ajudei a fazer, né? Sim. Tem uma série de valores, quer dizer, desde o menor, que é R$59, que é o livro só, que você pode pagar em até 6 vezes no cartão, quer dizer, 10 vezes, R$10 por mês, fica baratinho. Mas daí tem outros, por exemplo, tem camisetas, né? Ó, vou mostrar aqui. Essa é a masculina. Tem kimono, que a gente vai sortear 3 kimonos, tá? Entre os da Keiko, tá? E vão ser personalizados. Tem os meus quadrinhos todos, né? Que eu já falei aqui, que você pode também comprar num pacotão, assim, sabe? Num combo. Muito legal. Convite para a festa de lançamento, que vai ser no Le Burger, uma hamburgueria aqui em São Paulo, nos Jardins, com jantar VIP, uma série de coisas aí. O mais legal de todos, que é virar um personagem, né? Que, olha, o feminino, de 8, eu acho que só tem um ainda disponível. Já 7 já foram. E do masculino ainda tem 6, de 8 também tem 6. Né? Essa semana um pai comprou para a filha. Mas é muito legal, porque o seu rosto está ali para sempre, né? Você vai mandar a foto e o desenhista vai... Você ser personagem do livro, né? Muito legal. Mas você faz o roteiro, você passa para o pessoal lá e eles desenham. Mas você passa a ideia do desenho para eles também? Sim, eu faço o layout das páginas, que é basicamente o número de quadros por página, né, a disposição dos personagens, claro que de uma forma grosseira, né? Sim, eu tenho aqui para mostrar. Eles entendem, a comunicação é feita. Entender. Eu não tenho a mínima ideia como isso é feito. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Então eu faço quantos quadros tem por página. Entendeu? Então isso aqui é uma página, tá? Então nessa página ela tem 9 quadros, entendeu? Então eu controlo a narrativa. Eu quero que essa página tenha 2 quadros só grandes, porque
são cenas, né, para ou não, eu tenho 5, então eu vou controlando a narrativa. E eu mando isso para os desenhistas junto com o roteiro e junto com isso é uma coisa que eu meio que desenvolvi. Não sei se outras pessoas fazem, mas Não, se eu você faço consegue uma se comunicar, pasta. tá ótimo. É, Né? Se você eu consegue se faço uma, comunicar, tá bom. eu faço uma pasta com mais de 500 imagens de referência, porque, por exemplo, se no roteiro eu escrevo uma árvore, a árvore pode ser uma macieira, uma palmeira, né, uma Uhum. jabuticabeira, mas daí eu pego a imagem exatamente daquilo que eu tenho em mente, né? Então, isso desde figurino, de veículo, o tipo de carro, o cenário, entendeu? Ah, A que fisionomia legal. dos personagens, então eu vou, claro que daí ele pega isso, né, o artista ele dá né, o tchan dele, Sim, mas é sim. para ele ter essa referência do que está na minha cabeça, porque como a minha formação é de cinema, eu escrevo de uma forma que a gente chama imagética, né? Eu já escrevo Uhum. vendo a cena, né? Então eu tento o máximo possível oferecer para ele esses elementos para ele entender o que está, né, passando na minha cabeça assim, para a gente chegar ali num resultado, né? Muito legal. Hoje a sua dedicação full time é nisso. Você continua trabalhando como ator ou como Não, eu apresentador? continuo. Eu estava Continua. fazendo até o final do ano agora uma participação na Aventuras de Poliana, a novela do SBT, que Uhum. inclusive que agora ainda tem cenas, né, que a gente gravou que ainda vão ao ar, porque lá no SBT, né, o pessoal grava com bastante antecedência. Tem um filme que eu fiz ano passado que, enfim, que eu não era para sair esse ano, né, para ser lançado esse ano, ainda não sei se vai ser, mas é um filme chamado Um Broto Legal, é a biografia Uhum. da Celi Campelo, né, que a galera mais nova não sabe, mas ela foi uma grande cantora da Jovem Guarda, né, então conta a história dela, que é um filme bem de época, bem bacana. E tenho projetos também de cinema meu, tem um roteiro que eu escrevi aí, que vai ser o meu primeiro roteiro direto para cinema, que a gente tá em captação, já captamos uma boa parte aí, mas também, né, tá em captação. Então eu continuo Uhum. trabalhando, né? O bom Pô, que legal. do trabalho de ator é que você pode envelhecer na carreira, né? Você É começa verdade. com um filho, agora já é pai, daqui a pouco é avô, Pô, é verdade, e, fica né? perpetuando ali. Ah, É. você dá palestras em escola, igreja, ou você não Sim. faz isso? Faz? Faço. Eu dou tanto palestra falando de quadrinho, né? De Aham. processo de criação, de escrita. Eu já dei na rede de bibliotecas públicas de São Paulo, na Universidade de Belas Artes também. Estou citando alguns, né? Uhum. E também dou em igrejas falando também dessa questão de arte para o reino, né? Sim. Melhorar essa qualidade, né? E o testemunho. Do meu testemunho e até né, eu não sou pastor, mas já levei também uma palavra, assim, né? Uma pregação, enfim. É o que eu creio que Deus também, né, me chama para fazer, né, para Uhum. compartilhar, né? Sim. Já teve decepção com a igreja? Ah, já, mas eu acho Faz que parte, isso né? é normal, né? Eu acho que a igreja ela é feita de pessoas, né? Pessoas, sim. Né? Estou sinalizando isso, porque muita gente tem, aí acha que é só com ele, É, né? Aí isso é não, geral. mas o importante é a gente não confundir a igreja com Deus, né? Deus é uma Sim, coisa, né? é, E mesmo, né, Paulo fala isso quando a gente lê, né? A gente lê Gálatas, a gente tem que exercer o amor, né? E é isso, né? Novamente, né? Muitas vezes as pessoas tendem a idealizar um líder, né? Muitas vezes se esquecendo que ele é exatamente. humano, né? E que ele é passível de erro também, né? Sim, Então, até o Papa deu um ah, tapa na mão da mulher lá, crucificaram o Papa. Eles perdem a paciência, né? eu acho que a gente tem que ter, né, é isso, né, exercer, na verdade eu acho que se você consegue entender que você está ficando um pouco mais maduro espiritualmente, né, Uhum. quando, quando você consegue, né, não vai abalar a tua relação com Deus, assim, né, uma Sim, coisa sim, dessas não, muitas vezes, às vezes a pessoa acaba, né, saindo da igreja, se desviando, é uma pena, mas que Deus
traz de volta, né? Como foi o meu caso, né? Quer dizer, não foi exatamente, não foi devido a nada com a igreja especificamente, né? Foi uma questão mais pessoal minha, mas eu conheço muita gente que, através disso, de um desentendimento, alguma decepção com alguém na igreja, acaba se distanciando. Mas Deus é fiel, né? Eu acredito que Ele deixa as 99, Ele vai buscar a ovelha perdida. Não te né? abandona. Não, Né? Deus está sempre com você, nós somos o templo, Ele vai estar sempre te perseguindo. Exato. O amor de Deus sempre te persegue. Não tem como você se esconder do amor dele. Ele te acha. Exato. Isso é verdade. Tá dando o nosso tempo, Felipe, porque se eu não cortar agora, o Instagram ele não grava. Né? Tem uma limitação. Já tentei uma vez e até 55 ele não gravou. Então, por garantia, eu estou fechando um pouquinho antes. Porque ele grava, permanece 24 horas no Instagram, e aí eu já posto no YouTube hoje mesmo. A gente já coloca o GC lá com mais detalhes. Tem mais alguma questão? Não, só as pessoas que estão falando que são apaixonadas pelo Felipe, desde quando eram adolescentes. Enfim, tinham até capa de caderno com a cara do Felipe. E que gostaram muito da live. E eu já estou avisando aqui antecipadamente que todos os dados a respeito do quadrinho e a respeito do onde achar o Felipe para fazer a compra, eu vou colocar no canal do YouTube e aqui no Instagram. Então, para que todo mundo consiga acessar. E já peço antecipadamente para todo mundo ajudar o Felipe aí a conquistar esse sonho, porque o sonho é dele, mas também é nosso. É nosso, claro. Com certeza. Um corpo, né? Um corpo. Quer deixar sua última palavra, Felipe? Dá tempo quero. Primeiro agradecer a vocês, né? A você especialmente, Daniel, pela oportunidade, pelo espaço. Né? Eu tô vendo tem 500 e poucas pessoas, está variando, mas na hora que fecha, isso aqui vai para 2.000. Então, se cada um puder colaborar, né, independente do valor, a gente fecha hoje. A gente bate essa meta hoje, né? Se já tem um testemunho para dar aí. Né? Mas olha, pessoal, então isso novamente convido vocês a conhecer. Vocês vão receber, então não é um dinheiro que, sabe, simplesmente vocês vão estar investindo, vai voltar para vocês, mas principalmente vai ser um produto que eu estou fazendo com todo o coração para chegar nas pessoas e para transformar vidas também, para provocar uma reflexão e para tocar o coração, né? Então, para encerrar, olha, que seja uma semana abençoada novamente, né? Domingo que vem é domingo de Páscoa, a gente comemora a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com quem a gente também, né, tem a ressurreição e a vida eterna. Então, que seja uma semana, né? Vamos estar cada vez mais próximos, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa, né? E ver o que Deus trabalha, né? Deus trabalha em qualquer situação, né? Então que a gente abre o nosso coração, que a gente esteja sensível durante essa semana, esses dias, para ver o que Deus tem preparado para a gente, né? Para aqueles que o amam. E é isso. E vamos ver aí. Eu creio que coisas grandes vão acontecer essa semana, né? Então desejo a vocês, todo mundo aí já uma Páscoa abençoada antecipadamente. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, de todo o coração, viu, pelo carinho, viu? Continua mantendo contato. Fica com Deus. Obrigado. Vou encerrar aqui. Amém. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.